Temos a primeira multiplicação dos pães, que está registrado em Lucas 14, no caso Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6, nos 4 evangelhos. A primeira multiplicação dos pães. Cada um fala dessa multiplicação com particularidade, porque falo com particularidade até o doutor Lucas, pelo simples fato de ter visitado quem estava na multiplicação. O Mateus, ele é testemunha ocular daquele momento. O Marcos nem tanto, mas o Pedro sim. Então, como o Evangelho segundo escreveu Marcos foi baseado no que Pedro falou, então ele tem particularidade para falar. E o João estava, como também o Mateus estava. Então todos eles vão trazer detalhes daquela primeira multiplicação. E nessa primeira multiplicação dos pães, eles vão falar de um menino. Por favor, antes de saudar todos vocês com carinho, diga um menino. Eu vou mexer muito com você aqui. Fala de novo, um menino. E o impressionante ali é que os apóstolos, eles ainda não eram apóstolos, hoje nós conhecemos assim. Eram discípulos, estavam aprendendo em ministério prático de Cristo. E naquele momento eles olharam para a multidão, apesar de já ter passado por tantos milagres, e inclusive um deles, a cura de um leproso, eles não sabiam, não discerniam o que iria acontecer ali. E naquele momento, um menino aparece com dois peixes assados e 5 pães cozidos. E isso é um detalhe muito especial, porque tem gente que acha que os peixes eram cru e os pães estavam crus. Não, ninguém vai vender nada cru. Ele saiu de casa naquele dia e disse: eu vou vender o que eu tenho. E 2 peixes assados e 5 pães cozidos. E ali nós encontramos algo muito precioso que dá para se aplicar. Primeiro, porque disseram que peixe é um peixe é o louvor, outro peixe é a palavra. Conversa fiada isso. O peixe ali representa o Antigo e o Novo Testamento. É os 2 canos inseridos no texto sagrado, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E por que é peixe? Porque a palavra é explicada, e a palavra explicada não se come como pão. Então você tem que tirar a carne com cuidado, para não se engasgar com as espinhas, porque você não come peixe como se come pão. Mas por que tem 5 pães? Porque Jesus constituiu também os 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E aí, quem que estava com o que Jesus precisava na mão? Diga de novo, um menino. Então o improvável tem aquilo que Jesus precisa. E os discípulos que podiam fazer alguma coisa, não fizeram nada. Estavam descredibilizando o que o menino tinha. Mas naquele momento era o que Jesus precisava. Eu não sei se a igreja entendeu a linha do pensamento, mas eu quero dizer o seguinte: é o que está acontecendo com esse ministério, Dimas. É o que está acontecendo com o pastor Wallace. Eu conheço poucas pessoas aqui em Santa Cruz. São poucas as pessoas que eu conheço. E alguns pastores no passado que eu conheci, hoje eu nem sei quem é mais, porque nunca mais fui lá. E eu nem desaprovo o pastor por isso. Eu sei que é Deus que está tratando alguma coisa comigo na região que eu vivo. Eu não vivo em Santa Cruz, eu vivo em Caruaru. Mas enquanto Deus tem tratado comigo assim, eu tenho ficado sossegado, porque eu tenho viajado para outros estados e as portas estão abertas lá fora. Mas na minha região, Caruaru, Santa Cruz,
as portas não estão abertas. E eu não tenho me queixado disso com Deus, eu não tenho indagado Deus com isso, eu sou satisfeito com isso. E por que eu estou deixando essa palavra? Não é que eu conversei com alguém, mas é o que tem sido dito por aí. Como que um menino assume igreja? Aí o menino tem o que os grandes deveriam oferecer e o que Jesus precisa, mas estão dizendo, é muita gente. É muita gente. Ele estava falando do que Deus está fazendo, e eu dizendo para ele aqui, não, me conta, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg, só a pontinha, e eu não estou dizendo para lhe agradar, eu não sei o ano que vem onde eu vou estar, meu ministério é o ensino da palavra, e o que eu quero é ensinar. Eu estava dizendo para ele, pastor Wallace, se tiver 3 pessoas aqui, eu vou ensinar o que eu vim para ensinar. Porque quando eu abri o seminário em 2014, eu tinha 3 alunos, um pagava. Eu tinha 3 alunos e um pagava. Nunca desisti até hoje, o seminário vai fazer 12 anos. Hoje conhecido até em Palmas, Tocantins, tem um aluno fora do Brasil, em todos os lugares. E estou por trás das malhadas. E o Senhor tem nas mãos os 2 peixes e os 5 pães, que os metidos à besta não têm. Então, quando falarem mal do Senhor, eis o recado: o Senhor não precisa se entristecer por um que fala mal, se existe 1000 que lhe ama. Amém, crente? Diga glória a Deus aqui. Deus abençoe a vida do pastor Wallace. Muito obrigado pela água. E abra sua Bíblia, por favor, no último livro, o livro de Apocalipse, e o capítulo de número 3. Eu gosto do fundo. Vê se tu encontra um mais despertador. Esse aqui, daqui a pouco o povo vai começar dormindo. E não é uma bronca não, é porque eu sei que bota mesmo o povo para dormir. Como é ensino da palavra, nem todo mundo gosta de estudar. E aí o povo começa a cochilar, principalmente quem jantou antes de vir. E o aparelho digestivo está fazendo o processo, dá aquele sono, e isso dura em torno de 3 a 5 minutos. Depois de 5 minutos já é safadeza mesmo. Não é mais sono não. Veio comigo o diácono Dimas, o auxiliar Gabriel, eles são tanto da igreja como também são alunos lá em Caruaru. Apocalipse, capítulo de número 3, esse é o primeiro texto, são 19 horas e 58 minutos. 9 horas? Amém. Capítulo 3, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Capítulo 3, o versículo é o 20. Esse é o verso de abertura. Verso 20. Como é que está escrito na tua Bíblia? Eis que estou à porta e... Veja só a diferença de uma tradução que chega mais próximo do que a gente tem dos originais. Lembrando que quando alguém fala em original, quase não tem mais acesso aos originais, não tem condições de ter. Porque é o seguinte, imagine que isso aqui foi escrito pela primeira vez, de uma forma simples. E aí foi escrito na data o ano, vamos dizer, o ano 1000. Depois de um tempo, como é que fica a tua Bíblia? Você usando, ela não fica desgastada? Os papéis vão rasgando?
Aí os copistas, no caso, aqueles que eram escribas, eles faziam toda a leitura e iam escrevendo o texto em, vamos chamar de papéis, papiros novos, papéis novos, rolos novos, e aí vai compilando. Aquele antigo fica lá, os pergaminhos vão se perdendo e vai compilando. Rapidamente, só para você entender isso aqui. Houve muitas percas do texto sagrado antigo. E uma das piores percas foi o cativeiro babilônico. Quando Israel foi levado em cativeiro, que a Bíblia em original, ela foi escrita no original, né? Quando eu falo do Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e pequena parte em aramaico, como por exemplo o livro do profeta Daniel, ele foi escrito todo em aramaico, porque era a língua dos caldeus, e era onde Daniel habitava. O texto hebraico, depois ele foi traduzido para o grego, o texto do Antigo Testamento. O rei Ptolomeu do Egito quis traduzir para que ficasse aquela tradução ali e não se perdesse os pontos principais que o Antigo Testamento tratava. Então, ele pagou para a tradução do hebraico para o grego. Daí a palavra, que são palavras que você talvez tenha ouvido alguém falar, Septuaginta. Repete comigo, Septuaginta. E de uma forma bem clara, sem balela, sem enganação, Septuaginta é a tradução do hebraico do Antigo Testamento para o grego. Quando você ouvir alguém falando, não, segundo a Septuaginta, eu não gosto de falar isso para a igreja, porque a igreja não quer saber o que é Septuaginta, porque ninguém explica, eles falam segundo, mas não diz o que é. Então é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, aí fica aproximado com os originais. Por que eu estou falando isso? Porque os originais nós não temos acesso, mas nós temos aquilo que é próximo dos originais. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico, o que é que aconteceu com o Antigo Testamento? Estava escrito lá em hebraico, principalmente a lei, os primeiros livros da Bíblia, escrito em hebraico. Só que aquela geração que cresceu no cativeiro, não falava hebraico, porque a língua tinha se perdido, uma parte dela, e só os antigos, no caso, os antigos, olhe para mim, deixa a criança, os antigos sabiam falar, agora sim, esse talvez alguém durma, mas nem tanto, muito obrigado. Aí os antigos que falavam hebraico, pensaram, nós precisamos traduzir do hebraico para o aramaico, para que essa geração que está crescendo aprenda a lei, porque eles não falavam hebraico, a geração que estava crescendo não falava hebraico. Daí uma tradução chamada de Targumins. Targumins é a tradução do hebraico para o aramaico, para que aqueles que cresceram, baixa só um pouquinho, muito obrigado, para que aqueles que estavam ali, que não conheciam a lei, nem a língua hebraica, aprendessem. Aí eles voltaram do cativeiro babilônico. Aí nós temos a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, e nós temos os Targumins, que é a tradução do hebraico para o aramaico. Aí o Novo Testamento, escrito todo em grego, e originalmente todo em grego. E aí que está a bronca, algumas palavras colocadas no hebraico, e aí quando alguém vai traduzir, há a perca dos textos, como por exemplo o texto que nós lemos, eis que estou, na verdade, uma palavrinha já muda tudo, porque o texto diz, eis que estou de pé à porta e bato. Veja a diferença, uma palavrinha vai mudar tudo. Eis que estou de pé à porta e bato. A sua tradução está apenas, eis que estou à porta e bato.
Jesus está dizendo: eu estou de pé à porta e estou batendo. Agora pare e pense comigo. Por que ele bate se ele tem a chave? É forte mesmo, porque primeiro, capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus disse para Pedro: eis que te darei a chave do reino dos céus. Se Jesus tem a chave do reino e ele vai dar, por que ele está de pé à porta batendo? A Bíblia diz não só que ele tem a chave do reino, que ele também tem posse da chave de Davi. E no livro de Apocalipse ele também tem a chave do Hades e da morte. Está no livro de Apocalipse, ele tem a chave do Hades e da morte. Não dá para explicar isso aqui. Então Jesus é dono de chave. E quem tem posse de chave, que abre, fecha, ou melhor, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, manda e desmanda, é ele quem faz, é ele quem acontece. Se ele tem posse de chave e dá a quem quer, e ainda diz assim: Pedro, a ti te darei a chave do reino dos céus. E Pedro entendeu esse mistério de tal maneira que quando ameaçaram matar Pedro, Atos dos Apóstolos capítulo 12, disseram que ele iria morrer no outro dia. O homem estava dormindo, e quem é ameaçado de morte não dorme de jeito nenhum. Agora alguém te ameaçou de morte, tu vai dormir? Não, você não dorme por causa de uma conta, imagine por causa... está aperreando-se por causa de besteira. Imagine alguém dizendo assim: eu vou te matar amanhã. Aí Pedro disse: não, porque eu tenho a chave. Aí dormiu. Por que Jesus está de pé, batendo, se ele tem a chave? Diga por quê? Porque o único lugar que Jesus fica de pé à porta batendo, para poder você abrir, é o teu coração. Ele não abre, é você quem abre. Então abre o teu coração hoje para aquilo que ele vai falar com você nesse lugar. Pastor Niedson chegou, pode chamar para cá? Pastor Niedson, vem para cá. Está ali também o auxiliar Everton, o Simão Sirineu, Amém. Eis que estou de pé à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É aleluia mesmo. Toda vez que nós falamos sobre ceia, é impressionante, porque nós nos reportamos logo ao momento em que Jesus partiu o pão, e que ele está falando do corpo dele e do sangue dele. Mas ceia no tocante é se recostar a uma mesa com alguém. E por que eu estou falando recostar-se? Porque nos dias de Cristo não havia bancos nem cadeiras. Se alguém já lhe disse que eles sentavam em bancos e cadeiras, eram os romanos, a casa dos ricos. Mas o povo hebreu tinha o seu costume, como um povo nômade que andou no deserto por muito tempo, e que a maioria das casas, elas não tinham mesas como nós temos. As mesas, até os dias de hoje, nos mais tradicionais, ela tem 30 centímetros de altura, então é uma mesa mais ou menos assim. Então você não senta em volta de uma mesa dessa, você se recosta. Fato que explica que quando Jesus está na casa do Simão, o fariseu, a mulher chega por trás. Jesus está recostado à mesa, desse jeito, o Simão está do lado dele, e a mulher chega por trás e começa a chorar, derramar lágrimas nos seus pés, tirou suas sandálias e começou a enxugar com os cabelos. E Jesus não fez nada, ele ficou aqui e não disse nada. Ele ficou aqui e ficou olhando para o Simão, e o Simão olhando para ele, porque na verdade, se fosse sentada, ela teria chegado de frente a ele,
mas na verdade é recostado. Ela veio por trás dele, porque eles não sentam, eles se recostam. É o recostar da mesa. E toda vez que a Bíblia fala de ceia, ela está falando não somente da ceia do Senhor, mas ela está falando de um momento de comunhão, de particularidade, de um momento onde se conhece. E eu tenho sempre dito aos pastores que são amigos, que estudam comigo, que não se conhece um obreiro de uma tribuna, se conhece um obreiro em volta de uma mesa. Não é por causa de uma hora de mensagem que nós conhecemos alguém, mas é em volta de uma mesa que a gente percebe quem a pessoa é. Porque a mesa, olha, a tribuna pode até revelar o que é dito, a tribuna pode até trazer coisas naquela hora do Espírito, porque o Espírito testifica e às vezes fala até com o pregador, certo? Mas a mesa não, a mesa revela o coração de quem está do lado dela. Então toda vez que a Bíblia fala de ceia, ela está falando de um momento de comunhão. E quando eu falo de comunhão, não estou falando ainda da ceia do Senhor em particularidade. Muitos hoje esqueceram o valor, só para acrescentar, não vou falar disso agora, da ceia do Senhor. Muitos esqueceram, inclusive obreiros esqueceram o valor, principalmente aqueles que se intitulam itinerantes. Porque aqui, não tenho nada contra quem vive pregando, tenho amigos que pregam. O que eu tenho contra é essas pessoas andarem por aí sem liderança, e os pastores colocar na tribuna um que está andando vagante e não tem uma pessoa sobre ele. Mas minha cobertura é Cristo. Esses são os piores que tem, porque a cobertura espiritual é Cristo, mas tem que ter uma cobertura ministerial, tem que ter alguém que pôs a mão sobre ele, porque se não tiver, essa pessoa anda errante, aí ela não vem para a ceia, e ela não vem para o ensinamento da palavra, mas ela prega os quatro cantos. Aí o que é que a gente aprende? Aqui na igreja, no templo, existem duas mesas, espiritualmente falando, duas mesas. Uma aparece de mês em mês. Essa que aparece uma vez por mês, se oferece o pão do corpo, e essa está aqui o tempo todo. Daqui se oferece o pão do Espírito. Só tem autoridade para falar do Espírito quem passou pelo corpo. E tem muita gente querendo falar do Cordeiro, mas não tem particularidade com ele. A cultura da mesa, ela começa no jardim. Talvez, olhando para o texto sagrado, fazendo uma leitura do livro do Gênesis, você não encontre a palavra mesa lá, explícita não, mas ela está ali. No capítulo 2, versículo 16 do livro do Gênesis, havia uma mesa, Deus tinha estabelecido uma mesa, porque senão Deus não trataria de comida, Ele não falaria sobre o homem se alimentar, porque lá no livro do Gênesis, Deus vai olhar para Adão e vai dizer: de toda árvore do jardim comereis. Dessa forma, diga amém, só para um entendimento, diga amém. Só que o homem comia livremente. Agora, como assim? Agora vamos entender, vamos fazer de conta aqui, essa caixa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu sou Adão. Depois da caixa, eu sou Adão que pecou. Antes da caixa, eu sou Adão sem pecado. Olha para o livro do Gênesis e tenta contar o tempo até o pecado. Não tem o tempo. Nós não sabemos o tempo que levou até a queda de Adão. Então vamos pensar no Adão antes do pecado. E antes do pecado, como Adão vivia? Como Adão vivia antes do pecado? Já pararam para pensar como que ele vivia? Presta atenção. Depois do pecado,
a morte veio. Antes do pecado não havia morte. Então repete comigo: a morte é só depois do pecado. Antes do pecado não havia morte. Então vamos pensar no Adão sem pecado, porque toda vez que falamos de Adão, nós falamos no Adão pecador. Só que nós nunca pensamos no Adão sem o pecado. Primeiro, se não havia morte, como poderia acontecer de um fruto apodrecer? Porque para um fruto apodrecer tem que haver morte. Então, se não havia morte, nenhum fruto apodrecia. Antes do pecado não havia fruto apodrecendo. Adão mordia um fruto, soltava no chão, e a terra germinava aquele fruto ali, ele apodrecia, os germes comiam aquele fruto? Não. Por quê, pastor Zeca? Porque antes do pecado, Adão não comia por necessidade, ele comia por comunhão. Antes do pecado não havia necessidade de pão. Deixa eu explicar para você entender o que você está pensando aí no seu juízo. Vamos lá, pensa comigo aqui. Quem trouxe aquele pão e ofereceu para Elias? Eu vou mais profundo. Quem foi que cozinhou o pão? Agora vamos lá, pensa comigo. Elias está dizendo o seguinte: eu quero morrer. Sim ou não? Eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Aí Deus olha lá do céu: não quer morrer não, você quer dormir. Tem crente que diz: eu quero desistir. Quer não, você está com dengo, eu vou te ajeitar. Você não quer morrer, você quer dormir. Então vou botar você para dormir. Aí cozinhou um pão na padaria dele, que quando ele me mostrar onde é, eu tenho mais ou menos uma ideia. E lá vem aquele anjo e dá pão para Elias, certo? Só que depois que ele dorme, ele acorda e ele come o pão. E ele come o pão pela primeira vez e toma água. De onde que vem o pão? Vou deixar um monte de coisa no ar aqui. De onde que vem o pão? Certo, agora segura essa. Lá vem 3 homens. Deus marcou um encontro com Abraão. Abraão já está nos carvalhos de Manre, lá em Hebron. E lá vem 3 varões. Aí Abraão percebe, vê que o negócio está estranho, um estranho bom. Aí ele olha para os 3, se prostra e diz assim: meu Senhor. Por que Abraão vê 3 e adora só um? Porque ele sabe que os 3 são um. E aqui é que está. Abraão vai dizer assim: espera aqui, banhai os pés, que eu vou pedir para Sara preparar 3 pães. Aí Sara prepara e ele serve aos 3. Só que ali é a divindade, meu. Para e pensa, para que eles comeram? Eles comeram por necessidade, porque estavam com fome? Não, eles comeram por causa da mesa da comunhão. Não era por necessidade, por comunhão. Por que Jesus, na segunda pesca, está na beira da praia, já ressurreto, e aí olha para os discípulos e diz assim: já tinha brasa, já tinha pão assado, já tinha peixe. Eles dão uma parte aí desses peixes que vocês pescaram, dos 153 peixes, e vem aqui, e Jesus começou a comer com eles, depois da ressurreição. Diga por quê? Porque é uma prática de comunhão. Então Adão, antes do pecado, não comia por necessidade, ele comia por comunhão. Agora pergunta para mim: do que Adão se alimentava? Não, tem que ser com raiva, fala direito, diga: do que Adão se alimentava? Ele se alimentava do verbo. Era o verbo que alimentava Adão. Agora você não entendeu, não.
O tempo só vai existir no quarto dia da criação. Leia o livro do Gênesis, e no quarto dia da criação é que o sol e a lua vão ser criados. Então a partir dali está o tempo. Adão está vivendo no tempo, mas ele não pecou ainda. A Bíblia diz que toda vez que o dia virava, Deus vinha. Então Adão passava o dia inteiro esperando a comunhão, e a porta de Adão estava aberta, ninguém precisava bater, ele vinha e entrava. Então Adão estava se alimentando do verbo, e a alimentação dele não era o pão, como nós hoje precisamos. Nós precisamos nos alimentar do pão. Eu fiz um mapa aqui para ter uma direção, senão eu vou falar muita coisa. Então vamos lá, vamos pensar. Um Adão antes do pecado, como ele era. O que significa uma pessoa destituída da glória? Destituído da presença do Espírito. Certo. Vamos lá, deixa eu explicar. Levanta aí, Gabriel. Vamos supor que Gabriel é a glória de Deus. É melhor do que ser Satanás. Vai, me abraça. Pronto, essa é a glória. Para onde Adão ia, a glória estava envolvida com ele. Ele tinha pecado? Então ele estava envolvido de luz, ele era vestido de luz. Para onde ele ia? E uma pessoa vestida de luz tem necessidade de alguma coisa? Não. Diga, aqui não é que ele era imortal. Fala com fé, ele não era imortal, mas era como se fosse. Isso, porque na presença de Deus, Adão não adoecia, Adão não tinha gripe, Adão não pegou Covid-19 nem chikungunya, Adão não tinha doença, Adão não tinha dor de barriga, muito pelo contrário. Adão tinha particularidades que Cristo vai mostrar no Novo Testamento. Cristo pecou? Jesus Cristo pecou? Parece que vocês não estão aqui, eu vou perguntar de novo. Jesus pecou? Agora pense em Jesus sem pecado e Adão sem pecado. Eu estou falando de um Adão antes do pecado. Então quando Cristo vem sem pecado, ele vem mostrar o que o Adão sem o pecado fazia. Jesus não tinha pecado. Os discípulos estavam tentando atravessar o mar da Galileia para ir para o outro lado, tinha uma tempestade. Jesus veio de madrugada por cima das águas. Adão precisava mergulhar para dar nome a peixe? Não, ele caminhava por cima. Acredite se você quiser, mas não havia pecado nele. A queda é depois, porque o homem passou a comer por necessidade e não por comunhão. E aqui é que está o segredo mais profundo a respeito da mesa, porque a partir desse princípio o homem perde o equilíbrio. E agora Deus trabalha para restaurar a mesa da comunhão que o homem perdeu. O homem comia livremente, repete comigo, não por necessidade, mas por comunhão. E ali não havia escassez, nem ansiedade, nem esforço nenhum. Simplesmente ele não precisava trabalhar para ter. Era Deus o provedor dele, Deus era quem vinha e era Deus quem provia, e ele se alimentava livremente do verbo. E comer aqui era um ato espiritual, não era físico. Porque o homem não foi criado para viver de pão, ele foi criado para viver da presença. Esse é o fato que explica quando nós formos transformados, fomos levados aos céus. Pronto, na transformação uma coisa que não vai acontecer é esse cansaço. Num culto não vai haver cansaço, porque esse cansaço quem tem é a carne é que nos faz cansar. E o que eu acho interessante é que mesmo cansado, o crente diz, eu posso até cochilar no culto, mas eu vou. Diga, isso é o que importa. Após a queda, olha o que acontece.
o diabo percebeu a mesa de Deus. E a mesa de Deus alimenta o homem de quem? Do próprio Deus. E quem se alimenta de Deus não tem necessidade de nada. Eu estou falando de uma maneira simbólica, para que você entenda. Uma questão de comunhão, certo? Agora, um Adão antes do pecado, literalmente vivendo do verbo. Satanás percebeu isso, chegou junto e ofereceu o quê? Uma mesa. Quando o diabo percebe uma mesa que te apresenta Deus, logo ele vai oferecer uma mesa que te afasta de Deus. A cultura da mesa é algo muito poderoso, e vocês vão ver, eu estou apenas introduzindo a ideia, sistematicamente, para nós entendermos. Primeiro detalhe: o homem cai a partir de quê? A partir de um alimento. Então o que é que o diabo quer? Ele quer que você se alimente da mesa dele, porque a mesa do Senhor te afasta do mal, a mesa do Senhor te afasta do pecado, a mesa do Senhor te afasta da queda, a mesa do Senhor te transforma, a mesa do Senhor te move, a mesa do Senhor restaura. Dimas, isso é muito forte, porque o pecado entra por escolha alimentar. Olha o que ele oferece: uma escolha alimentar. O homem troca a vontade de Deus pela sugestão da serpente. Vou falar de novo, bem calmo. O homem troca a vontade de Deus pela sugestão da serpente. Está transmitindo? Não. E aqui, prestem atenção. Vou descer aqui, pastor. A primeira sessão espírita da história. Repete comigo: um espírito, um corpo e um ouvido. O espírito de Satanás, o corpo a serpente e o ouvido de Eva. Tudo por causa de um alimento. Você entendeu por que o homem caiu? Porque queria comer. Só que ele não sentia fome. Ele não tinha necessidade de pegar aquele fruto, e principalmente o único preceito que Deus colocou no jardim. Você já percebeu que a queda é o homem querer tocar no que é proibido? Toda vez que se toca no que é proibido, o homem cai. Pastor, e o que é proibido? O que é proibido? O que é que a Bíblia fala que é proibido? Provérbios 6, semear contenda é proibido, mas o homem semeia. Tocar na mulher do próximo é proibido. Falar mal da liderança é proibido, mas eles estão em volta de mesas fazendo o quê? E tem uns que convidam até para tomar café. Vai lá em casa porque eu fiz uma janta. E ao invés de comer o tradicional cuscuz com galinha, está comendo a pessoa, porque está falando dela em volta da mesa. É a mesa da contenda. Daí nasce o chamado. Onde é que se cozinha uma galinha? Falando para o nordestino, onde se cozinha uma galinha? Não é numa panela? Aí eles vão comer, mas há morte na panela, porque quem morre não é a pessoa que está sendo falada, é quem está falando. Eu vou beber água para ver se você... Agora, por que há morte na panela? Porque falta crente com farinha. Segurou? Diga o que é crente com farinha. Um dos discípulos de Eliseu ouviu o conselho de Eliseu, disse: eu estou indo lá buscar suprimentos, e vocês façam uma sopa, um caldo. Aí um dos discípulos saiu e pegou do campo uma parra silvestre do campo. Ele não sabia o que era, mas ele trouxe. O problema é que tem alguns que saem e vai para o campo, pega um alimento que não sabe o que é, mas traz para a mesa. Vocês não estão entendendo? Não estão. Que o Espírito Santo ajude vocês. Diga o campo. De onde que a serpente veio? Do campo.
a serpente, um dos animais mais astutos está vindo do campo. Para onde que Caim levou Abel? Para o campo. Aonde foi que ele achou a parra? No campo. E ele está trazendo do campo. E ele põe lá. E quando ele põe, eles começam a comer, tomar aquele caldo. Aí um pei cai, o outro cai, alguém grita com a dor. Aí Eliseu chega, aí alguém diz: ah, meu senhor, a morte na panela. Fala para o teu irmão aí, mesmo que ele não goste, diga: sempre vai haver morte na panela. Se não houver quem tiver farinha, vai haver morte. Tem crente aqui que ainda adora a Deus? Aí Eliseu chega. Aí a Bíblia diz que ele pega a farinha, e é um efa da flor de farinha, que é o melhor da farinha. Esse efa, que é chamado de flor de farinha, é a farinha de trigo que passou pelo fogo e não se espedaçou, ela não se partiu. E mesmo antes, ela é trabalhada na peneira, porque ela não se parte. Isso quer dizer que é o grão inteiro. Por isso Deus vai dizer para Satanás que Jó era íntegro. É a primeira palavra que ele diz. Íntegro vem da palavra inteiro. Ele está dizendo, ele não se parte no fogo. O pecado entra pela escolha alimentar. O homem troca a vontade de Deus pela sugestão da serpente. A mesa deixa de ser um lugar de comunhão e passa a ser um lugar de independência. Agora eu não dependo mais de Deus, eu dependo inteiramente de mim. Aí diga as consequências. Primeiro, a comunhão é quebrada. Segundo, o homem é expulso. E o trabalho do homem agora substitui a presença. E a necessidade substitui a intimidade. E é por isso que muitos chegam num lugar como esse e não conseguem entender bolhufas daquilo que eu estou falando. Por causa desse problema, que desde o princípio foi posto ali. A mesa, diga a mesa. Aí, repete comigo para você aprender. Toda queda espiritual começa quando um homem aceita outra mesa. Qual é a mesa que você tem se recostado? É forte mesmo. Que mesa você tem buscado para estar? Não dá para conhecer o obreiro, repito, pregando não, pode pregar a melhor mensagem do mundo. Pregou, todo mundo gritou, sapateou, jogou cadeira para cima, foi um culto avivalista. Na volta da mesa você vai ver quem é ele. Não é por causa da mensagem que ele prega, é como ele se comporta em volta de uma mesa. A espiritualidade dele não está aqui em cima, está lá embaixo. E o que é que Deus quer? Ele quer restaurar, Ele quer transformar, porque o homem cai por alimento. É por causa do alimento que o homem cai. Só que tinha necessidade do homem cair? Não. Mas caiu. Agora vamos dar um salto do Gênesis para o Êxodo. Aí Deus é tão perfeito que Ele apresenta uma mesa no capítulo 12. E ali Ele inaugura a Páscoa. Capítulo 12 do livro do Êxodo, a inauguração da Páscoa. E se você ler o texto, você vai perceber alguns detalhes que Deus está se preocupando. Primeiro, a casa. Se Deus não tivesse preocupação com a casa, é porque Ele não se preocupava com a família. Porque o que aconteceu no jardim? Satanás quis acabar com a família por causa da mesa. Só que o problema do diabo foi esse. Ele pensou que acabaria com a família, mas só tirou o jardim. O casal ficou de pé. Então Deus disse: agora
para poder restaurar a mesa da comunhão, eu vou levantar o altar de sacrifício. E aquele homem que saiu nu do jardim, agora a Bíblia diz que Deus, isso está no livro do Apocalipse, diz que Deus fez o primeiro sacrifício e vestiu Eva e também Adão com peles de animais através do altar. E o altar também é uma mesa, só que essa mesa é sacrificial, não é mais a mesa da comunhão. Então Deus diz: é pelo altar que o homem vai se achegar à mesa. Repete comigo: é pelo altar que o homem vai se achegar à mesa. Aí no livro do Êxodo, no capítulo 12, nós vemos ele estabelecendo a mesa e apresentando ali um cordeiro da Páscoa. E o impressionante é que ele manda fazer algo tão especial. Ele diz: olha, imola ele e faz o seguinte: na entrada da casa, coloca o sangue na verga e põe nos umbrais, porque o sangue tem que estar em cima. Diga: por que tem que estar em cima? Porque todo crente tem que ter uma liderança, tem que ter um pastor. É a verga da porta, é a cobertura da casa. Diga: por que os umbrais? Porque o pai e a mãe vão ser salvos. Então todos que estiverem na casa estão guardados. E o próprio Deus disse assim: eu passarei. Deus poderia dizer: não, eu vou mandar a morte. Mas Deus disse: não, sou eu que passo. Tipo, porque a morte só faz alguma coisa se Deus quiser. Então, se o sangue daquele animal ali impedia de a morte entrar na casa, imagine o sangue de Cristo. Ele está inaugurando a mesa. No capítulo 25, versículo 30 do livro do Êxodo, nós vamos ver ele inaugurando outra mesa. E agora a mesa do santo lugar, do oráculo de Deus chamado tabernáculo. Ele inaugura a mesa dos pães da apresentação. Aí quem acha que Deus não está preocupado com mesa está muito enganado. Deus pode até não comer, mas Ele gosta de uma mesa. Então a mesa agora exige o sacrifício. É um ato sacrificial, porque o pecado custou a comunhão. O diabo tira a comunhão, aí Deus diz: para eu introduzir o homem tem que ser por meio de sacrifício. Então eu preparo algo com 4 pilares, que eu vou falar daqui a pouco. Mas deixa eu preparar você para isso. E o caminho é esse: a restauração definitiva da mesa. Espera aí, daqui a pouco eu entro na tua casa, mesmo sem você deixar, mas vou entrar com força. Vou entrar abaixadinho. E quem não gosta de comer em volta de mesa hoje vai apanhar. O pastor Wallace autorizou. Porque tem gente que não sabe o valor da mesa. Hoje o diálogo em volta de uma mesa, só abrindo parênteses, foi trocado pelo aparelho celular. E tem gente que a comida no prato até esfria, de tanto que olha o Instagram. E a comunhão foi embora, porque não tem diálogo mais. Tem gente que quando chega uma mensagem no celular desaparece, porque parece que não está mais ali. Há um tempo atrás aí tinha um pessoal lá em casa, e pediram para ir lá em casa, vamos fazer um negócio, a gente vai aí tomar um café. E não é todo mundo que a gente tem que deixar entrar. Tem que ser aqueles que são do seio. E quando chegaram, que ficaram em roda da mesa, todo mundo com celular. Todo mundo vieram para conversar comigo ou mexer no celular. Eu fui lá em cima, tirei a tomada do Wi-Fi. Mas pastor, a internet caiu. Eu digo: vá usar a internet da sua casa. Aqui não é lan house.
Quer conversar? Você veio para conversar ou mexer no celular? A comunhão está sendo quebrada. E Deus está pensando em restaurar definitivamente a mesa. Agora, por onde que eu comecei? Por Adão. A queda foi por necessidade alimentar, não foi? Olha o que eu falei para vocês. Não vai pegar quem não prestou atenção. Do que Adão se alimentava antes do pecado? Fala do verbo. Não diz com fé, do verbo. Então o verbo vinha e alimentava Adão. Tinha o melhor alimento? Não. Isso antes do pecado. Como Satanás é especialista em apresentar mesas paralelas, Jesus é batizado. Para onde que Jesus vai? Para o deserto. Quando Jesus sente fome, aí ele diz: olha, necessidade de pão. Assim como eu ofereci o fruto, eu vou oferecer o pão. Aí ele olha para Jesus e diz assim: tu és mesmo o Filho de Deus? Se tu for, transforma essa pedra em pão e come. Aí Jesus vai falar para ele o que vai intrigá-lo muito. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o próprio verbo. É claro que ele não vai falar isso para ele, mas ele está dizendo: eu sou o próprio verbo, eu sou o pão que desceu do céu. Nem só de pão viverá o homem. Ele está apontando para os dias de Adão antes do pecado, a forma que Adão vivia. Adão não comia por necessidade, mas sim por comunhão. E Jesus está dizendo agora: nem só de pão, nem só de necessidade alimentar, mas da boca de Deus o homem vai se alimentar. Jesus está dizendo, em outras palavras: o homem não vive do que entra pela boca, mas sim daquilo que vem de Deus. No capítulo 6, versículo 35 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus diz que é o pão da vida. Fala para você mesmo: Jesus é o próprio alimento. Então veja o que Deus fez, Dimas. Porque o alimento deixa de ser algo e passa a ser alguém. Meu Deus do céu. Porque fica difícil de digerir, mas eu vou repetir: o alimento deixa de ser algo e passa a ser alguém. Porque Deus está inaugurando a mesa pelo altar. Está apontando a mesa pelo altar. Por onde? Fala: a mesa está sendo apontada pelo altar. Então, não é da mesa que se revela o coração? Agora segura. Porque Jesus não apenas vai restaurar a mesa, ele se torna o alimento dela. E na mesa que tem Jesus, não tem lugar para outra coisa. Da brabaixo, racamaia so de lamacho, dramaia so. Se você crê no que eu vou fazer agora, você vai ver as coisas mudando em tua casa, no quadro de 3 dias. Em 3 dias as coisas começam a mudar na tua casa. Levanta a mão direita e se você crê, você diz assim: a partir de agora, a minha casa vai entender o que é a comunhão. Escuta aqui, Satanás: não haverá lugar para outra mesa, porque a mesa da minha casa será um altar. Agora segura, porque no altar se oferecia um animal e um vegetal. Quem já viu isso aqui, levanta a mão. Não viram? Vou repetir de outra forma: a oferta animal e a oferta vegetal
Quem já ouviu isso aqui? No altar. Se você ler o Levítico, você vai ver tanto oferta animal como vegetal, certo? Olha o que Deus fez. O altar tem 4 pontas, 4 cantos, logo são 4 pilares. Quantas pernas tem a mesa? 4. Daí nós entendemos um princípio muito forte. Diga comigo: material, sentimental, ministerial e espiritual. São os 4 pilares da nossa caminhada. O diabo sabe que nós sofremos nos 2 de baixo. Onde é que o crente sofre espiritualmente? Eu estou morrendo porque eu briguei muito com o diabo durante a noite nas regiões celestiais. Quem é que diz isso? Ninguém. Eu estou sofrendo ministerialmente porque eu estou com uma indecisão, não sei se sou apóstolo, se sou profeta, se sou evangelista, se sou pastor, se sou mestre. Ninguém vem com essa, não vem. Mas os crentes só buscam a Deus por causa de 2 coisas, que são os primeiros 2 pilares: ou é material ou é sentimental. Ou porque está sofrendo no sentimento, porque alguém deixou, por causa de um filho, por causa de um esposo, por causa de um parente, ou porque as portas se fecharam e não tem emprego, não tem dinheiro na casa. Quem disser que não é assim é mentiroso. Porque é uma busca das coisas materiais como nunca. E tem gente que briga tanto pelo material, que se ele pregasse Jesus, ele era o evangelista melhor do que Billy Graham. De tanto que corre. E aqui vai um recado, viu? Deus não vai abrir porta para afastar você dele. Porque tem gente que vem para a igreja dizendo: Deus abre uma porta. Quando a porta abre, ele some da igreja. Não foi Deus que abriu, foi o diabo. Olha a mesa paralela aparecendo aí. Olha a serpente oferecendo fruto mais uma vez. E o homem comendo. Isso dói. Dá um embrulho no intestino deles. Dá. Porque tem crente que é assim. Se as coisas estiverem bem, Jesus é comigo. Mas se as coisas estiverem mal, não, Deus não é comigo não. A porta se fechou. E quando o pastor cobra para vir para uma doutrina ou para qualquer evento que tem um ensinamento da palavra, ele diz: eu tenho que trabalhar. E não entende quem deu a vida a ele. Por que ele respira? Por que ele acordou hoje? Por que ele pensa? Por que o coração dele pulsa o sangue? Ele não entende que o autor da vida é Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, que são 8 horas e 48 minutos, e eu estou querendo começar agora. João capítulo de número 6. 6. Deixa eu achar aqui o texto para vocês. No capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus fala de ansiedade. E por que nós somos ansiosos? Por causa de alguma coisa material. Ele diz: não estáis ansiosos pelo comer ou pelo beber, pelo vestir ou pelo calçar. Então Jesus sabe que essas coisas fazem parte, mas não é para você viver ansioso. E aí ele vai tratando essa área, e ele sabe que o homem depende dessas coisas. Aí lá na frente ele diz assim: mas buscai o reino. Aí agora vamos falar dos 4 pilares. Diga: material. Fala com fé para aprender. Sentimental, ministerial e espiritual. Aonde é que está o reino e a justiça? O reino está no espírito e a justiça está no ministério. Segura. Então diga: de cima para baixo. Fala com fé: de cima para baixo. Aí Jesus diz: buscai o reino espiritual e a sua justiça ministerial, e estas outras coisas
sentimental e material vos serão acrescentadas. Certo, vamos lá. Faz de conta que eu sou Abraão. A palavra Ló significa véu. Houve um tempo que Abraão não tinha para quem devolver o dízimo, aí devolvia para Ló. O homem de Deus não pode devolver o dízimo para quem é menor do que ele. Agora, um princípio muito forte, pastor Wallace, pega isso aqui. Sabe quando nós paramos no semáforo, que alguém vem, limpa, e você dá ali umas moedas, e a pessoa diz, Deus te abençoe? A gente automaticamente vai falar o quê? Vai falar o quê? Só que essa pessoa não tem capacidade de abençoar, porque ela está pedindo. Quem abençoa é você que dá, é o maior que abençoa o menor. Por isso Abraão entendeu que a bênção viria de Melquisedeque, porque Melquisedeque era maior do que ele. Peraí, deixa eu falar de outra forma. É o filho que diz Deus te abençoe, pai? Não, é o pai que diz Deus te abençoe, filho. Então o menor é abençoado pelo maior. Quando você diz amém para quem está pedindo esmola, você está se igualando a ele. E nós deixamos de viver um princípio que a Bíblia nos ensina a viver. Deixamos de viver a prosperidade porque estamos correndo atrás de bens. Agora imagina aqui. Ló cresceu e os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Aí chegou o momento de despedir Ló, certo? Aí veja o que Abraão vai dizer: Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a dianteira, eu vou para a retaguarda. Não importa para onde eu for, se Deus é comigo. É um recado muito forte para você, porque aqui nós aprendemos que o problema não está no lugar. Ou melhor, não é o problema, o segredo não está no lugar, está em você. E Abraão entendeu que para onde ele ia, se Deus fosse com ele, a terra produziria. Ló escolheu as campinas de Sodoma, bens materiais. Abraão disse: não, vou morar nas montanhas, porque a minha ideia não é bens, é prosperidade. Porque o que vem para mim vem de cima, não de baixo. Mas por que o pastor Zeca está batendo nessa tecla? Porque o Espírito está conduzindo o seu pão duro, seu amante do dinheiro, coração dividido. Porque foi na mesa que revelou-se o coração do Judas. É a mesa que revela o coração. Jesus pregou em Mateus 6, e ele disse: você não pode servir a Deus e a Mamon. E a única entidade que compete o coração do homem com Deus é Mamon. Nem o diabo compete, Mamon compete. Porque o homem ou vai amar a Deus ou vai amar o dinheiro. Eu tenho um primo que era porteiro, ele estava na porta da igreja, vestido de terno, todo cheio de Deus ali aparentemente, e vivia pedindo para ser carreteiro. Eu cheguei para a esposa dele e disse: esse pedido não é de Deus não. E por que não é? Porque ele vai embora. Como é que ele vai cultuar? Ela diz: você não sabe, Deus é na vida da gente. Ele comprou uma carreta, foi embora, nunca mais voltou. Sabe qual foi o resultado? Cá entre nós, não tem ninguém gravando. Por causa do quê? Da carreta. Aí Deus deu o emprego? Não, foi Satanás que ofereceu outra mesa. Receba se quiser, mas a verdade é essa: mesa paralela não tem com Deus. Vasti perdeu o reino por causa de um banquete paralelo. Eis aqui a rebelião. Olha o que a Bíblia ensina a gente. João capítulo 6, versículo de número 27.
Acharam? Olha o que diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus o Pai o marcou com o seu selo. Trabalhar pelo que, pastor Nietzsche? Não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso quer dizer que Jesus está nos ensinando a não fazer uma inversão de valores. Essa é a verdade. Porque eu posso estar cansado para ir para a igreja, mas se alguém convidar para um aniversário, o cansaço vai embora. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou com enxaqueca, mas se alguém disser, vem tomar um café aqui, que eu tenho algo para te contar, ele vai, não tem problema. Eu não vou para a aula hoje porque estou com uma dor na unha, mas se alguém disser, ninguém precisa saber, vamos dar um passeio no shopping, bora, passou a dor. Inversão de valores. E agora vai apertar a sola do sapato de quem gosta de futebol. Porque, pastor, hoje eu estou com uma dor na coluna, amanhã está jogando bola. Eu vim ensinar, mas também vim aplicar. Está achando ruim, vai ver se eu estou lá na esquina. Porque essa é a verdade. É uma restauração ou não? O que a mesa da casa tem representado? O que é que o WhatsApp faz? Aproxima quem está longe, distancia quem está perto. Quando Jesus fala a respeito desse assunto, ele está dizendo para o crente que não é para trabalhar, não. Não é isso. O crente tem que trabalhar, mas ele não pode inverter os valores. A cultura da mesa está aqui. Ele estabelece desde o princípio. E ele mostra no texto sagrado que a mesa sempre foi importante. E se não fosse importante, não teria uma mesa no santuário. Agora perceba que ele apresenta uma mesa desde o princípio. E como eu falei sobre Elias, ali de uma certa forma ele está apresentando uma mesa para Elias. O primeiro pão que Elias come, ele torna a dormir. É o pão que restaura, reanima, traz força, traz vigor, para ele perder, ou melhor, para ele ganhar, receber de volta aquilo que havia perdido, recuperar os sentidos, que quem perde a morte, não tem sentido de vida. Então ele recupera o sentido a partir de uma palavra, que é liberada por Deus, e essa palavra é alimento. A água é refrigério, mas o pão é algo sólido. E aí ele desperta Elias pela segunda vez, e agora Elias come. Então Elias come a primeira e a segunda vez. Quantas vezes? Fala comigo, 2 vezes. Agora pensa comigo, quantas multiplicações de pães tiveram na história? 2. Agora lembra de Elias, lembra de Jesus. Apenas 3 homens jejuaram 40 dias e 40 noites: Moisés, Elias e o próprio Cristo. Cristo em sua parte humana, é claro que ele também era Deus, todos nós sabemos disso. Não vamos pregar doutrina estranha. Só que daí nós temos Elias andando até o Horebe 40 dias e 40 noites em jejum. Mas antes ele não comeu? Então ele comeu para a comunhão, não para a necessidade. Antes do batismo Jesus se alimentou? Claro que sim. Depois do batismo Jesus passa 40 dias e 40 noites. E ele vai dizer para o diabo que ele é o próprio alimento. Então qual é a verdade central do que eu estou falando? A mesa é um altar. E na nossa casa,
Na nossa casa, Deus é tão perfeito que Ele pôs lá, na mesa, como um altar. Porque na mesa tem o feijão, tem o arroz, não tem? Ali a oferta vegetal. E na mesa não tem a carne? A oferta animal. Sobre a mesa Deus colocou os dois tipos de oferta do altar. E nós não estamos vendo. E quantas pernas tem a mesa? 4. Material, sentimental, ministerial e espiritual. Quantas pontas tem a mesa? 4. E aí Deus estabelece esse princípio e coloca esse altar na nossa casa. E onde que esse altar fica? Não tem crente aqui não. Onde é que a mesa fica na casa? Não, todos. Quem é que não sabe que a mesa fica na cozinha? Onde é que a mesa fica na casa? Então o texto que eu falei: eis que estou à porta de pé e bato. Você vai abrir que porta? Espera aí, vocês não entenderam. Vou explicar. Vamos lá. Aqui é a tua sala, certo? Por essa porta, para a tua sala pode vir qualquer um, não pode? Mas para a cozinha só vai quem tem intimidade. É ou não é? Então Jesus não está na porta da sala, de pé, não. Ele está na porta da... Porque foi isso que se perdeu no jardim, e Ele está vindo restaurar. Arabá, chorecandaramai. Eu estou de pé batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei ali e ceiarei com ele, e ele ceiará comigo. Eu estou restaurando o altar da tua casa. Agora segura aqui. O almoço está pronto. O homem está almoçando no restaurante e a mulher sozinha em casa. Café da manhã ninguém sabe mais o que é. A cultura da mesa foi embora. E principalmente no Nordeste do Brasil. Porque o hábito virou costume, o costume virou cultura e a cultura virou lei. E agora esse princípio foi quebrado. E isso é batido tão forte na tecla, no texto sagrado, que presta atenção. Nos dias de Saul, já corrompido, o profeta Samuel, orientado por Deus, pega uma novilha e sobe para Belém. Eu imagino Samuel fazendo assim, puxando a novilha, já velhinho. Ele chega na entrada de Belém, de Erudá de Judá, e os anciões daquela comarca olharam para Samuel e disseram: tua vinda aqui é de guerra ou de paz? Aí ele diz: nenhum nem outro, eu vim aqui sacrificar. Onde é a casa de Jessé? Aí eles apontaram lá em cima, lá vai Samuel. Agora segura, quem é do tempo em que na hora do almoço só podia sentar em volta da mesa depois que o pai chegasse? Quem é desse tempo? Faz assim com a mão. Eu sou. A gente só podia comer na casa da minha avó se meu avô sentasse em volta da mesa. Se ele não sentar, ninguém come. Ah, isso é careta, é antigo. Não, isso é uma cultura. É um respeito pelo cabeça. Os orientais até hoje respeitam isso. E por causa da perca do respeito, esse altar está perdido. E o que é que eu vim falar? A mensagem que eu estou trazendo hoje, através desse ensino, não é para você sapatear, isso é em outro momento. Não é para você falar línguas estranhas, deixa para outro momento, isso é bom. Mas é para você avivar o seu interior e entender que o altar da sua casa talvez esteja cambaleante, mas ainda tem jeito. Segura isso aqui. Samuel chega. Ele vai oferecer sacrifício dentro da casa ou fora dela? É claro que é fora. Mas do sacrifício se come uma parte, principalmente aquele que vai ser ungido. Samuel entra, e logo a casa de Jessé, como a Bíblia diz,
No livro de 1 Samuel, ali no capítulo 16, são 7 filhos de Jessé e Davi é o 8º. E o texto sagrado diz que Samuel entrou e ficou esperando um dos filhos de Jessé ser apontado por Deus, e todos passaram. Só que imagine essa casa antes de Samuel chegar. A cultura da mesa está estável? Sim, porque os filhos só podem sentar, se recostar em volta da mesa quando o pai Jessé se recosta. Se o pai Jessé não se recostar, os filhos não se recostam. Então o maior da casa é Jessé, certo? Só que agora chegou um profeta na minha casa. Quem é o maior? Eu ou o profeta? É o profeta. Então Jessé só pode se recostar depois que Samuel se recostar. Só que Deus está olhando lá de cima e está fazendo algo grandioso, porque Ele sabia da necessidade que Davi tinha. Porque toda vez que os filhos de Jessé voltavam das campanhas de Saul, era festa e mais festa na casa de Jessé, mas Davi não participava, ficava fora tomando conta de ovelhas. E Davi sentiu o desejo de estar em volta daquela mesa, e Deus viu lá de cima, e Ele conhece o desejo de cada um de nós. Ele sabe o que nós necessitamos. E quando o profeta chega, que todos passam, aí ele pergunta para Jessé: acabaram teus filhos? Eu não estou louco, me diz, está escondendo algum de mim? Vou ter que falar, falta o menor. Eu achei que nem precisava ele estar aqui. Onde é que ele está? Está no pasto. Aí Samuel diz: manda buscá-lo, porque ninguém se recosta à mesa enquanto ele não vier aqui. O menor para eles era o maior para Deus. E aquela mesa para Davi foi restaurada. A Bíblia vai falar de mesa inúmeras vezes, e o próprio Davi, no Salmo de número 23, versículo 5, ele vai dizer assim: preparas uma mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, até o meu cálice transbordar. Esse salmo não foi escrito por causa da casa do pai dele, não. Esse salmo foi escrito depois que Davi foi ungido rei. Ele já era rei na região de Hebrom, porque pastor não tem cálice, e Davi vai pedir para que unjas ele até o cálice transbordar. Mas a mesa não aparece, ela não está ali. Isso é um cuidado de Deus. O que foi que Jesus fez um dia antes da sua crucificação? E eu falo de um dia antes, porque isso foi da quinta para a sexta. Porque no Oriente Médio, o tempo é contado de 12 em 12 horas, não de 24 horas. Por exemplo, 6 horas da noite hoje, 6 horas da noite hoje, não é mais sábado, é domingo. 6 horas da tarde da sexta-feira é sábado. Então é contado de 6 às 6, 12 horas. Por isso Jesus, no capítulo 11, o Evangelho segundo escreveu João, ele vai dizer: o dia não tem 12 horas? É claro. Então da quinta para a sexta, Jesus oferece o que? A ceia. Agora pare comigo, diga comigo: a mesa revela o coração. Encerro agora, daqui 5 minutos. A mesa revela o coração de quem está em volta dela. Havia um prato grande, que poucos sabem dessa curiosidade, e ficava posto à mesa antes da ceia. Até hoje eles fazem assim, só que a cultura vai mudando conforme o tempo vai passando, e alguns vão perdendo esse princípio. Então os discípulos já foram nomeados
e ali tem um no meio deles chamado Judas, certo? Agora pegue, havia um prato com frutas, muitas frutas, é um molho. Quem chega à ceia, toda ceia, Jesus participou de diversas ceias. Teve a ceia na casa de Lázaro, por exemplo, só abrindo parênteses. Na casa de Lázaro houve uma ceia, após a ressurreição de Lázaro. Houve uma ceia. Onde que Jesus estava? Na casa de Zaqueu. Era um domingo, vieram até ele teve que ir lá porque eles estavam querendo matar Lázaro. Então tinham preparado uma ceia para Cristo. E Lázaro ficou recostado à mesa, Marta ficou trabalhando e Maria ficou adorando. Aqui mostra os três tipos de crente que tem num santuário como esse: o que contempla Lázaro, o que reclama Marta e o que adora Maria. Fecha parênteses. Quem vai ceiar com Jesus chega até a mesa, parte um pedaço de pão aqui, molha naquele molho, come e se recosta. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sou digno de estar em volta dessa mesa. Só que no dia da ceia, Jesus não estava recostado, ele ficou de pé. Então os discípulos chegaram e não podia se recostar enquanto ele não se recostasse. Quem era o maior? Ele. Então Jesus estava de pé e ele deixou todos chegarem. Quando todos chegaram, ele começou um discurso. E a primeira coisa que Jesus vai dizer: um de vós é o diabo. Isso vai arrebentar Pedro. Sabe por quê? Porque lá atrás Jesus está falando da cruz, e Pedro vai dizer: de maneira alguma isso te acontecerá. E Jesus vai dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. Então Jesus disse isso para Pedro. Pedro achou que Jesus estava falando com o diabo. Não, eles pensam de maneira literal. Lembra de Nicodemos, quando ele falou do novo nascimento? Nicodemos diz: pode um homem entrar no ventre da mulher e nascer de novo? Que eles pensam de maneira literal. Quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás, Pedro pensou: e eu sou o diabo? E agora na ceia Jesus está dizendo: um de vós é o diabo e há de me trair. Pedro pensou: sou eu? Ele me chamou de diabo ainda há pouco. Aí Pedro cutuca João e diz: pergunta ao mestre quem é. E João vai e pergunta ao mestre, e o mestre só diz para João. O mestre diz no ouvido de João: aquele que eu der o bocado molhado. Veja, presta atenção, quem molha o bocado é digno de se recostar à mesa. Jesus não tinha se recostado ainda. Ele vai até a mesa, parte o pão, molha naquele molho, dá para Judas e diz no ouvido dele: o que tens que fazer, faz depressa, porque a mesa revela o coração. E ele sai. E ele era tão de confiança de Cristo que os discípulos jamais pensaram que Judas era o traidor. Acharam que era eles mesmos. E agora Judas sai. E depois que Judas sai, Jesus pega o pão e diz: esse é o meu corpo, que por vós é partido. Fazei isso em memória de mim. Levanta o cálice e diz: esse cálice é o meu sangue. E ele dá para os 11 que ficaram, porque aquele foi embora. Porque a mesa revelou o coração de Judas. E Jesus está vindo restaurar a mesa que foi quebrada no jardim. E agora está sendo estabelecido algo muito forte. Porque ele restaura a mesa perante os discípulos e se entrega na cruz do Calvário em sacrifício. Ele está fazendo as duas coisas. Ele está restaurando a mesa da comunhão e está ao mesmo tempo restaurando a alma do homem na cruz do Calvário. Porque ele está pensando neste momento. Quem não lembra da mulher cananeia, a Cirofenícia? Ela vem atrás dele gritando, e gritando, e gritando, e os discípulos estão dizendo: despede essa mulher, ninguém aguenta ela gritar. E Jesus deixa ela gritar.
Aí ela se aproxima dele, aí ele vai falar da mesa. Ele vai dizer: eu não posso pegar do pão da mesa e dar para os cachorros. Aí a mulher diz: mas espera aí, os cachorros ainda comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Só que lembra o que eu falei no início? A mesa só tem 30 centímetros, como é que tem um cachorro debaixo? Não tem condições. Então essa mulher entendeu um princípio muito forte, que a mesa da qual Jesus estava falando não estava na terra, ela estava no seu reino. Então ela estava dizendo: tem uma migalha do reino ainda sobrando para mim, tem alguma coisa. Quando Davi manda buscar Mefibosete, o que me chama a atenção é que Mefibosete diz perante Davi: quem sou eu, um cão morto? Aquela mulher, Jesus chama de cachorro, e ela fala de um cachorro como que está vivo. Mefibosete diz: eu sou um cão morto, e cão morto não come nem migalha. O que é que Davi vai dizer? Mefibosete, Ziba será teu servo, e tu, Ziba, e teus filhos serão servos dele, e os teus servos serão servos dele, e tu prepara uma mesa lá. Agora espera sentado, porque em pé cansa, porque Mefibosete vai comer pão de contínuo na minha mesa. Agora veja, eu vi um pregador dizendo que Mefibosete, quando era levantado para sentar, se igualava a todos. Olha a balela que ele falou, porque Mefibosete é aleijado. Então a mesa tem 30 centímetros. Se a mesa tem 30 centímetros, Mefibosete não precisa se levantar. Então não é Mefibosete que sobe, é o rei quem desce. Fala para você mesmo: Jesus desceu para me introduzir à mesa. E hoje vai mudar tudo na minha vida. Vai mudar a minha história, a minha casa, a minha família, porque hoje haverá uma restauração da minha mesa. Quem não comia mais com você vai voltar a comer. Quem não tinha comunhão com você vai voltar a ter. Racaia baloia quando ela chora. Os pilares da sua casa serão todos reedificados. Isso é profético, e eu não vim aqui para falar balela. Isso é uma sentença poderosa. A partir dessa data, 2 de maio, a tua casa vai mudar. Eia balô xeramá, caraia ba xoremá, ecado lebao xeramá yasso. Eia caia baia codelaia só. Eita baixo, ó. Não dá para ficar de pé, não dá. Não é um pilar só, não dá. Não é 2, não fica de pé. Se colocar 3 até vai se calibrar, mas mesmo assim os 3 não têm a mesma força que 4. Então ele estabelece um princípio. O alicerce está aí. Bate o pé e diz: eu vou pisar firme. Fala: eu vou pisar firme, e onde eu colocar a planta do meu pé, Deus vai me fazer prosperar. Eu vou voltar para minha casa, eu vou bater nos pilares, e eu vou dizer: Satanás, quem manda aqui é Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O amor que o teu marido tinha no princípio por ti, e agora ele não tem, ele vai ter 2 vezes mais o amor que ele tinha. Deus vai restaurar a tua casa, o teu casamento. Para cá, da baixo. O homem casado levanta a mão, declara isso aqui: eu vou viver, fala, os melhores dias da minha vida. A partir de agora, eu vou viver o meu melhor.
no meu casamento, na minha casa e na minha família. Eu vou viajar com a minha esposa para lugares que eu nunca fui. Eu vou bater o pé lá e vou dizer: Deus cumpriu a promessa. Raia cabalabashorebas. Olha canda lamaia sai. Ei aboxeramasto. Dar abaixo, pastor Wallace, fique de pé, por favor. Faz assim com o teu dedo esquerdo, o esquerdo. Bota o pé esquerdo na frente. Você é jovem, mas o laço que quase ocorreu há 3 dias atrás, 3h15 da madrugada, não veio acontecer. Porque você não lembra, mas Deus te fez acordar de um sonho que tu sonhaste caindo. Faltou oxigênio no teu cérebro. O Espírito velou, porque Ele vela. E o AVC que ia pegar essa parte do teu corpo, Deus disse: não, porque eu tenho um propósito. Aí acaba, tem algo grande acontecendo aqui agora. Eu vou entregar o microfone, mas quem é crente, que sabe o que é avivamento, sabe que tem algo grandioso acontecendo. Eu estou sentindo e vou dizer: tem cura aqui, tem libertação, portas estão abertas. Deus vai encher você da graça dEle e do Espírito dEle. É para Ele, dê para Ele, fala para Ele. Está mudando, está mudando, está mudando. Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para ser profeta. Racadole choracai, dabasto. 2 estados te esperam: a Bahia e o Rio. Não te preocupa, eu vou falar por ti lá. Ai, a cara. Vai acontecer uma alegria muito grande na vossa casa. E é esse ano. Porque o que o diabo roubou, Deus vai restituir 100 por 1. Meu Deus, está fluindo o negócio. Tem gente aqui que nunca mais tinha sentido essa presença, está sentindo. E hoje é sábado, está fechando o ciclo. O Senhor vai ver o que Deus vai fazer a partir de amanhã aqui. Aí chega a gente aqui que o Senhor vai dizer assim: meu Deus, este Raia Sodelasto. Segura a mão dela aí, é sua esposa, né? Segura. Fecha assim nos dedos, assim. Isso. Levanta. É assim. É desse jeito que tem que ser.
Escuta aqui, Exu Caveira. Não estou falando com o senhor, é o que está por trás. Você não vai tocar nele. A obra de magia negra que foi feita aí no preço de R$613, com víscera humana, está quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Racar. Ei, rabachore balabaias. Aí acaba só. Quem tem Bíblia fica de pé, fica de pé. Segura, não deixa de adorar, segura a Bíblia na mão. Põe na mão esquerda e deixa a direita solta e faz isso aqui, ó. Não é o barulho de um exército marchando? Esse é o barulho que o diabo está ouvindo agora. Você vai voltar para casa de uma maneira diferente. A graça de Deus te pegou. Adore a boca, é baco dela boca, dai a som. Pastor Wallace, dessa data para o meio do ano que vem, vão vir congregar com o senhor 6 pastores, certo? Não ponha nenhum na tribuna, deixe todos sentados lá embaixo. No cabo de 1 ano e meio, 3 deles vão lhe servir para o resto da vida, mas o resto que sobra vai embora. Se o Senhor botar na tribuna, Judas vai se levantar com força e a igreja será dividida. Eis o recado. Cultura da mesa. Essa é base espiritual. O crente precisa entender. Porque a tua vida, ela não é vã. Deus cuida das coisas de casa, e é em casa que se revela caráter. Maridos, a mesa fala do pão, a cama fala do sangue. Quer ser servido no altar chamado cama? Sirva a tua esposa na mesa. Glória a Deus, aleluia, igreja. Pode aplaudir a Jesus Cristo de Nazaré. Para Jesus pode ser mais forte, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, meus irmãos. Que palavra poderosa. Meus irmãos, eu estava aqui com o coração regozijado de alegria, meus irmãos, pela palavra que Deus tem colocado neste lugar. E a gente só vê Deus usando cada um, confirmando. E é bom quando a gente para ouvir a voz de Deus. E hoje eu tenho certeza que vocês estão sendo agraciados pelo que Deus falou aqui nesta noite. Amém? E é como eu falei para vocês, essa noite seria uma noite diferente, seria uma noite de estudo. E nós começamos o culto apenas com 3 louvores, já passamos para o pastor Zeca, porque eu sabia que ele iria ter o tempo que ele necessitasse. Mas veja só, meus irmãos, pastor Zeca, como eu falei para você, esse assunto que ele trouxe foi assunto no seminário. Não é assim, pastor?
É assunto de seminário. E quando a gente estava conversando, ele disse, pastor, eu preciso de 2 horas. Mas você vai querer que seja um seminário, que tinha que pegar para tarde, começar à tarde. Isso é um assunto que a gente ensina em 6 meses, né? Mas 7 horas dá para explanar bem. Pronto. Você vai falar do seu seminário, como eu falei para você. Ele vai falar do seminário, mas veja só. Nesse momento, ele já vai receber a oferta deles, que a igreja nós já propomos nos nossos corações. Mas é um momento que nós vamos tirar o ofertório. Só apenas 2 momentos, em 2 anos e meio, que eu deixei o ofertório para o final. Um foi um período do radical, que a gente precisou, e vai ser nesse momento agora. E eu sei, foi algo ousado para a nossa realidade hoje, mas eu tenho certeza que, nesse momento, nós vamos tirar aquilo que Deus colocou em meu coração para ofertar ao pastor Zeca. Amém? Então você vai trazer seu dízimo, sua oferta, e eu tenho certeza que nesse momento, Deus vai estar abençoando ainda mais. E ele, antes que a gente tire o dízimo e a oferta, pastor Zeca, ele vai estar falando do seminário dele, e ele vai estar fazendo um convite, pastor Zeca, para a igreja. Amém? Amém. Veja só, está muito em cima. Amanhã nós vamos fazer uma prévia. Não é a apresentação de um livro, porque na verdade nós temos algumas obras escritas e não foram lançadas ainda. Fundamos o seminário dia 13 de janeiro de 2014. Se não falha a memória, vai fazer 12 anos. De lá para cá, muita gente passou pelo seminário. Com certeza você já viu pregando em algum lugar. Muita gente que hoje é conhecida e outros que não são conhecidos. Como eu falei, hoje nós lecionamos tanto aqui para o Nordeste como para fora, outros estados também para fora do país.